Bem, gente, boa noite a todos. Como bem dito aí pelo pastor, eu me chamo Bruno Lacerda, sou médico psiquiatra e especialista em medicina do sono. Atuo também, na área da dependência química. Sou pessoense, tenho muitos amigos aqui na cidade. Antes de iniciar aqui o seminário, eu gostaria que vocês entendessem um pouco a minha relação com a psiquiatria, como é que ela se deu. E, para isso, a gente vai voltar um pouco no tempo, no ano 2003. Eu sou formado também em farmácia e tenho habilitação em bioquímica. E, no ano 2003, eu tinha que fazer o meu trabalho de conclusão de curso. E, naquele mesmo ano, eu estava em uma festa com alguns amigos e uma pessoa passou mal nessa festa. E, quando nós chegamos lá para falar com essa pessoa, para entender o que estava acontecendo, essa pessoa havia tomado alguns comprimidos, ele relatou que havia tomado uns comprimidos de benflogin e havia associado com álcool. Curioso com aquele relato, me movido pela curiosidade, eu fui em busca de saber o que se tratava aquilo. E se tratava de um anti-inflamatório que aquele jovem tinha feito uso e que depois eu me baseei nesse relato para fazer uma revisão de literatura e aí a gente chegou a uma conclusão, com o orientador, que era uma superdosagem que era feita do medicamento, era, na verdade, o cloridrato de benzidamida. É um anti-inflamatório que os dentistas usavam bastante. E, quando se faz uma superdosagem, o indivíduo tem alucinações visuais, auditivas, táteis. E, então, era objetivado ali um certo barato com o uso do fármaco. Em 2005, eu iniciei o curso de medicina. E aí eu já tinha certeza qual a sub-área da medicina que eu ia trabalhar, que eu queria trabalhar com dependentes químicos. Só que, ao longo do curso, de tanto sofrer com brincadeiras, eu que sou um cara extrovertido, mas aquilo começou a me incomodar. Sempre, quando eu dizia que pensava em fazer prova de residência para ser psiquiatra, eu era alvo de brincadeiras, Ah, você sempre teve jeito de doido. No mínimo, vinha essa. E depois eu estava, por vezes, reunido com pais de amigos, e os próprios pais, quando me perguntavam isso, também faziam brincadeiras, inclusive médicos. Muitas vezes falavam, mas, meu filho, psiquiatria, pensei que você fosse fazer radiologia, neurologia, anestesia. E eu pensei em desistir do meu sonho. Eu que tinha certeza do que ia fazer, já comecei a achar que talvez eu não aguentasse. Quanto tempo a mais eu ainda iria sofrer com essas brincadeiras, e será que eu ia tolerar aquilo mesmo? Isso mostrava já um preconceito, que circundava, inclusive, a classe médica. Os próprios médicos faziam brincadeiras comigo. E aí a gente para pensar um pouco sobre isso, e aí a gente observa que, em outros meios sociais, imagine como é isso, Por que essa barreira, Se o cardiologista trata os problemas do coração, o dermatologista trata os problemas de pele, o psiquiatra trata as doenças mentais. E os próprios médicos apresentam muitas dessas doenças. E eu quis começar expondo isso, porque, na verdade, a gente tem que ter essa informação. Eventos como esse são importantes para a gente ventilar essa informação. E quem trata as doenças mentais é o psicólogo e o psiquiatra. Mas a sociedade busca um outro caminho, porque se sente constrangido, o que o outro vai pensar porque está indo a um psiquiatra. Mas o especialista é o psiquiatra, e é quem realmente vai poder lhe ajudar. Bem, gente, então, assim, eu quis trazer aqui umas informações. Como nós sabemos que existem inúmeras doenças mentais, eu quis trazer assim, as principais doenças que estão relacionadas com o suicídio. E, inicialmente, a gente vai começar aqui a entender como é que as pessoas que apresentavam doenças mentais, como elas foram vistas ao longo do tempo. Então, desde o momento em que a pessoa se reconheceu como pessoa e começou a conviver com a sociedade, já era possível observar que, dentre elas, algumas desviavam do comportamento padrão, Tinham um comportamento aberrante. E essas pessoas foram classificadas de vários modos, como, por exemplo, como se portassem sinais de deuses,
como divindades, como profetas, como se estivessem possuídas por demônios. E os tratamentos foram os mais diversos possíveis, né? Ficaram à margem da sociedade, foram internadas em leprosários, foram internadas em hospitais colônia, eram submetidas a tratamentos religiosos, até que se chegasse ao tratamento mais efetivo, até a atualidade, né? Que é o suporte psicológico e os tratamentos biológicos. Os tratamentos biológicos são qualquer tipo de tratamento que consiga alterar a química cerebral. E só para que vocês entendam como isso foi caótico, essa forma de tratamento biológica, para vocês terem ideia, até a década de 30, o tratamento mais eficaz e mais rápido para as pessoas que tinham doenças mentais graves era a indução de convulsão. E a convulsão era induzida a partir do choque insulínico e da injeção de óleo de cânfora. Então, muitas pessoas morreram, porque não existia um controle para se fazer isso. Se objetivava a convulsão, mas, às vezes, a substância era introduzida de tal maneira, sem um controle, que levava o paciente a óbito. Só na década de 30, 1937, que dois médicos italianos, eles conseguiram criar um aparelho que ele conseguia armazenar e disparar energia e induzir a convulsão, que foi o tratamento do ECT, né? A eletroconvulsoterapia, que até os dias de hoje ainda é um tratamento e é eficaz. A gente vê, às vezes, na novela, na televisão, mostrando lá como se fosse uma tortura. Aquilo já aconteceu realmente, né? Porque os pacientes não eram sedados, não apresentavam relaxamento muscular para que fosse induzida a convulsões. Entretanto, alguns pacientes eles precisam de um tratamento como esse, e existe serviço aberto até hoje. São os pacientes que não respondem a nenhum tipo de tratamento e apresentam doenças muito graves, mas hoje vão para o ambiente hospitalar, são sedados e aí é induzida a convulsão. Só na década de 50 é que foi criado o primeiro fármaco, foi a clorpromazina. É um antipsicótico, né? Combate as doenças na ordem de delírio, né? De alteração do pensamento, de alucinações auditivas, quando as pessoas escutam vozes. E esse medicamento ele foi criado, desenvolvido assim, a pura sorte, porque, na verdade, ele foi desenvolvido para tratar os pacientes que tinham tuberculose. E aí começou a se observar que as pessoas que eram mais agitadas, agressivas e que estavam se submetendo a esse tipo de tratamento, elas começaram a se acalmar, começavam a dormir, a voltar a um padrão de normalidade. E apenas em 2008, nós começamos a ter uma nova forma de tratamento, que é a estimulação magnética transcraniana. Eu trabalho nessa área também de neuromodulação com essa máquina, também a gente utiliza para pacientes que não induz convulsão, mas consegue alterar, né, a biologia cerebral. E é um tratamento utilizado para os pacientes que não conseguem tolerar medicamentos ou que são refratários ao uso deles, que não respondem ao uso dos medicamentos. E quais as causas, né, de adoecimento mental? Nós sabemos que são inúmeras as causas, mas o modelo que nós utilizamos na psiquiatria é o que nós chamamos de modelo diátese-estresse. Ou seja, o indivíduo ele já apresenta uma fragilidade genética, um gene de risco para desenvolver a doença. E o meio vem e se apresenta como uma forma para deflagrar a doença. Então, uma infância ruim, né, o término de um relacionamento, problemas familiares, problema financeiro, perda do emprego, morte de um ente querido. Então, para aquela pessoa que tem aquele gene favorável, pode ser que seja deflagrada a doença mental nesse momento. Bem, como eu disse, eu quis trazer, então, as principais doenças que estão relacionadas ao suicídio. Nós vamos começar com o principal transtorno, que são os transtornos do humor, que possuem relação com o suicídio. Nós sabemos que o suicídio é um fenômeno complexo. O indivíduo ele não vê saída, não vê mais sentido na vida dele. Ele apresenta um sentimento de desespero, de desamparo, desesperança. Ele acha que realmente não vai sair mais daquela condição. E aí ele começa a apresentar o que nós chamamos de comportamento suicida. O paciente começa a apresentar pensamentos e planos que ele acha
que seja letal, né? Que ele tenha êxito letal, que ele consiga morrer. Então, ele pensa sobre a sua morte e planeja o ato. Nós sabemos que cerca de 10 mil pessoas se suicidam no Brasil. E, invariavelmente, essas pessoas estão doentes mentalmente. Bem, então, dentre os transtornos do humor, os dois principais transtornos que estão relacionados com o suicídio é a depressão, que nós chamamos de transtorno depressivo maior, e o transtorno afetivo bipolar. A principal causa realmente de suicídio no mundo é a depressão. A depressão ela apresenta uma prevalência de cerca de 15% na nossa população. É 2 a 3 vezes mais comum no sexo feminino e é mais comum que ocorra na terceira década de vida, 0 a 10, 10 a 20, entre 20 e 30 anos. Só que a gente sabe que um episódio depressivo ele pode ocorrer em qualquer fase da vida. A doença ela é definida como o período de pelo menos 2 semanas que o paciente apresenta o humor deprimido, ele perde o interesse e o prazer em todas as suas atividades e apresenta ainda mais 4 sintomas destes outros, né? Sentimento de inutilidade e culpa, uma fadiga excessiva, não consegue se concentrar, o paciente muitas vezes altera o seu apetite, o mais comum é que ele diminua o apetite e perca peso, ele apresenta também uma alteração do sono, em geral ele apresenta uma insônia, a literatura nos fala que seria uma insônia terminal, o paciente acorda mais cedo do que o habitual e não consegue voltar a dormir, porque aquele novo dia é um novo fardo para ele, e aí ele já começa a pensar sobre isso. Mas o que a gente vê na prática é que o mais comum mesmo é a insônia inicial. O paciente tem dificuldade para iniciar o sono, porque, em geral, apresenta um quadro ansioso junto, porque ele está pensando, ele se preocupa muito com um evento que foi o evento deflagrador da doença. Né? Como eu citei, está desempregado, terminou um relacionamento. Então, ele vai para a cama e leva esses problemas, essas preocupações para a cama, e aí ele tem muita dificuldade para iniciar o seu sono. Muitas vezes o paciente tem também uma lentificação do pensamento, uma lentificação motora e a ideação suicida com ou sem plano. Quando há a presença de planos, é quando há uma gravidade maior do quadro. A depressão ela pode ser classificada em intensidades. Então, se o paciente apresenta esses sintomas que eu falei, mas ele não apresenta um prejuízo funcional, ele consegue se relacionar com a sociedade, com seus familiares, ele realiza suas atividades laborais, acadêmicas, então esse paciente ele merece um tratamento psicológico e uma atividade física. Se esse paciente apresenta aqueles sintomas e aí ele tem uma dificuldade, né, em realizar as suas atividades, então ele já apresenta um quadro de moderada intensidade. E se ele apresenta ideação e plano suicida, ou se ele apresenta alucinações auditivas, que pode ocorrer também na depressão, então aí mostra que é um quadro grave e a literatura informa que a gente tem que, na verdade, internar esse paciente, porque ele está em risco. Então é o momento que a gente solicita a internação do paciente. Pode voltar aqui, pastor. Quando nós lançamos mão de um antidepressivo para um paciente, como o paciente está muito desesperado, né, e quer voltar a ser a pessoa que era, o profissional ele tem que falar para o seu paciente que aquele medicamento ele só vai começar a surtir efeito com 2 semanas. E o efeito pleno desses medicamentos só ocorrerá entre 4 a 6 semanas. Então, levará um tempo. Então, é bom que se fale sobre isso, porque o paciente, muitas vezes, ele acha que vai tomar um remédio, no outro dia vai estar bom. E não é assim. Né? E, além disso, não é só o remédio. Né? Como eu falei, se esses outros quadros, moderado e grave, o paciente também vai ter que ter esse suporte psicológico e outras coisas, como, por exemplo, atividade física, uma alimentação saudável, que também ajudam, né, a fazer com que ele saia desse quadro. Mesmo assim, esses pacientes que recebem a medicação e que a gente aguarda esse período, 30% deles não vão responder. Então, às vezes, o paciente volta para o consultório, volta chateado porque ainda não respondeu,
Mas aí também a literatura mostra isso e a gente vai conversar com o paciente e começar a tentar potencializar esse tratamento. E o que nós objetivamos no tratamento, na atualidade, é a remissão total dos sintomas. Ou seja, a gente tenta combater todos aqueles sintomas. A gente vai fazer uma busca ativa, pergunta ao paciente, né, sobre aqueles sintomas e vai tentar combater todos eles, porque se esses sintomas eles permanecem presentes, aumenta a chance da doença cronificar, aumenta a chance de outras doenças mentais, como, por exemplo, um transtorno ansioso. O paciente começa a ficar muito preocupado que não está melhorando. Então, já começa a ficar mais ansioso. Isso aí já pode gerar uma doença comórbida, né? Uma outra doença em paralelo. E aumenta a chance também de ele passar a fazer uso de substâncias. Para diminuir aquela aflição, ele pode começar a fazer uso de alguma droga. E aí a depressão, ela é a doença que mais comumente está associada ao suicídio, porque, justamente, além do humor entristecido, dessa fadiga, o paciente já se sente muito mal, né, por estar deprimido, ele começa a sentir o que boa parte dos pacientes começam a pensar em suicídio, eles sentem, que é desespero, desesperança, desamparo. Eles acham, né, realmente que não tem como sair daquela situação, ainda mais sozinhos, né, sem a ajuda de um profissional. Em relação ao transtorno afetivo bipolar, é uma doença crônica. A depressão ela pode ser episódica, o paciente tem um episódio na vida, ser tratado e ele segue a vida normalmente, ou pode ser recorrente, ele pode abrir outros quadros ao longo da vida, ou mesmo a doença pode cronificar. O transtorno afetivo bipolar, não. É um transtorno do humor crônico. O paciente, quando deflagra essa doença, ele realmente vai ter que usar medicamento para o resto da vida. Essa doença ela é caracterizada por um episódio depressivo. Geralmente, ela comete mais mulheres, 1% da população. Certo? E a história natural da doença, geralmente, é assim. Na adolescência, abre-se um quadro depressivo, com todos aqueles sintomas que eu falei, e anos depois, o paciente abre um quadro de exaltação do humor. Aí ele começa a apresentar uma agitação psicomotora, fuga de ideias, não consegue terminar um raciocínio, fica muito irritado, por vezes fica agressivo. Existe uma distraibilidade também, não consegue se concentrar no que está fazendo. E, muitas vezes, ele se envolve com atividades prazerosas. Busca drogas, compulsão por compras, compulsão sexual. Então, há um outro momento em que o polo muda. Ele abriu um quadro depressivo e passa para um outro polo, né? Um polo de exaltação importante do humor. Entre os gêneros, o que a gente observa é que o sexo feminino, os pacientes eles apresentam mais episódios depressivos, enquanto que no sexo masculino é mais comum os episódios de mania. Um ponto importante para nós como profissional é que quando a gente vai conversar com um paciente que vem passando por vários tratamentos para a depressão e não melhora, a gente começa a pensar que talvez não seja depressão. Por que ele não melhora? Então, a gente começa a pensar que talvez possa ser uma doença como essa. E aí a gente começa também a fazer essa busca se em algum momento não houve um episódio desse, de exaltação do humor, ou se, nos episódios depressivos, se ele não apresentou o que a gente chama de inversão de sintomas neurovegetativos, que é uma sonolência excessiva, o paciente só quer dormir e aumenta-se muito o apetite. Então, o paciente ganha peso. O que no transtorno depressivo maior, na depressão unipolar, a gente observa que geralmente o paciente perde peso e tem insônia. E o tratamento, né, desse transtorno não é com antidepressivo, e sim com estabilizador do humor, um fármaco que estabiliza o humor, para que o paciente fique eutímico, né, não fique oscilando entre o humor deprimido e a exaltação do humor. O segundo transtorno mais comumente relacionado ao suicídio é o transtorno pelo uso de substância, pelo uso de drogas. Vai passar. Então, a dependência química é um grave problema de saúde pública, né, nós sabemos, e ela pode ser definida como uma doença crônica, também, quando deflagrada, ela acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua vida, e recorrente.
A gente sabe que, mesmo tratando um paciente dependente químico, comumente ele apresenta lapsos de consumo ou realmente recaídas, né? Um consumo excessivo da droga. Essa doença, ela acomete regiões profundas cerebrais, que nós chamamos de sistema mesolímbico mesocortical. Sistema de recompensa. É a nossa área do prazer. Existe um núcleo do cérebro que é conhecido como núcleo accumbens, e é o nosso poço dopaminérgico. É aonde realmente nós sentimos mais prazer. E esse sistema, ele foi, na verdade, criado para que a espécie se mantivesse e se perpetuasse. Ele é ativado quando saciamos instintos primitivos básicos, né? Saciamos a fome, a sede, ou mesmo quando se faz sexo, esse sistema é ativado. E alguns comportamentos também, ao longo da vida, faz com que esse sistema seja ativado. E o que faz com que esse sistema seja ativado é a nossa motivação. Então, quando nascemos, a criança já percebe que ela perde em liberdade para cumprir as exigências da sua mãe, mas ela percebe que ela ganha em prazer e em aconchego. E esse sistema já começa a ser acionado aí. Ela começa já a criar estratégias para acionar esse sistema. E ela quer evitar o desamparo e a rejeição da mãe. Com o passar do tempo, na adolescência, a gente quer se inserir nos grupos e se afastar do desamparo e da rejeição. E na idade adulta, ter a aprovação social. Esse processo ele é individualizado. Cada um aqui de nós teve estratégias para chegar ao seu objetivo e acionar esse sistema. Então, cada um possui um patrimônio neurobiológico nesse sentido. Pode passar. O problema é que a droga ela consegue corromper esse sistema, porque de forma artificial e muito mais intensa, ela aciona esse sistema de recompensa. E aquele padrão motivacional normal, ele é perdido. Por quê? Porque o indivíduo consegue acionar agora esse sistema sem nenhuma estratégia. Ele compra e usa uma substância e obtém um prazer. E todas as substâncias, inclusive os medicamentos tarja preta, conseguem acionar esse sistema. Todas as substâncias, claro, que causam dependência. E quando eu digo causam dependência é porque elas conseguem gerar prazer. E esse medicamento tarja preta, que muitas pessoas usam, 6 milhões de brasileiros usam, aciona esse sistema. Certo? Então é por isso que muitas vezes um amigo fala para o outro, eu tenho um remedinho aqui, ó, tá mal, toma aí esse remedinho que você vai dormir e vai ficar bem. Mas vai ficar bem por isso, porque aciona esse sistema, que ele é uma droga também. Certo? E tem esse poder. Se você usar mais do que 3 vezes por semana, por mais de 8 semanas, você tem risco de ficar preso nesse medicamento. E a gente vai entender por quê. E por que o usuário fica também preso à sua droga. No processo volitivo, no processo de vontade, existe uma divisão. Para que eu queira executar um ato, eu primeiro penso, tenho a intenção, né, de realizar aquele ato. Depois eu passo por uma fase deliberativa, eu penso se vale a pena realmente ou não executar aquele ato. Eu tomo a decisão e aí parto para a execução. O problema é que quando o paciente já se encontra acometido, né, por essa doença, ele parte da intenção para o ato, para a execução. Ele não consegue mais fazer esse juízo de valor. Então, ele age por impulso. Certo? E esse estabelecimento de... Quando o indivíduo passa apenas do uso para que se estabeleça a dependência, tanto tem relação com aquela fragilidade genética que eu havia falado, né? Ele já possui um gene de risco, e a relação com a frequência do consumo. Quanto mais você se expõe ao uso da substância que gera prazer, maior o risco de você ficar preso a ela. E é por isso que a gente tem tantas pessoas que, de forma rápida, se tornam dependentes de crack. O crack, ele gera um barato de 6 minutos. Quer dizer, o paciente fuma lá aquela pedra de crack, ele tem 6 minutos de prazer. Em seguida, ele tem que fumar de novo. Ele tem que fumar de novo. Então, quer dizer, ele está ali se expondo
né, de modo muito frequente. E isso faz com que ele fique preso muito rápido à droga. Eu trabalho num centro terapêutico. Né, os pacientes ficam internados lá. Nunca tive um paciente dependente de LSD. Por quê? O LSD é uma droga que possui um barato de 12 horas e pode dar um flashback ainda no dia seguinte, de mais 12, porque é uma droga lipofílica, é uma droga que se acumula no tecido adiposo, na gordura. Então, ela pode ficar depositada e o paciente ainda ter isso liberado ainda na sua corrente sanguínea no outro dia. Então, o indivíduo que faz uso de uma droga como essa, ele não usa diariamente. Então, é mais difícil do que uma pessoa que se expõe, né, diariamente ao uso da droga. E a dependência ela se configura na presença desses dois fenômenos aqui, que é o fenômeno da tolerância e o fenômeno da abstinência. O fenômeno da tolerância, o paciente, para obter aquele mesmo prazer, aquela mesma sensação com a substância, ele tem que aumentar o consumo. Vai aumentando o consumo para poder ter aquele mesmo barato com a substância. Entretanto, quando ele tenta diminuir o consumo, ou mesmo parar, ele começa a sofrer com a abstinência, que aí são os sintomas contrários ao efeito da substância. Por exemplo, o álcool. O álcool ele é classificado como uma droga depressora do sistema nervoso central. Lentifica o pensamento, lentifica a fala. Quando o indivíduo começa a beber todo dia, o cérebro ele se prepara todo dia para receber aquela carga de substância depressora. Então, ele começa a trabalhar excitado, porque ele sabe que vai chegar uma coisa ali que vai deixar o cérebro um pouco atordoado. Então, quando o indivíduo tenta diminuir aquela ingestão de álcool, 6 horas após, ele começa a tremer. Se alguém já pôde presenciar assim, uma pessoa que bebe diariamente, já deve ter visto isso. Um tremor intenso. O paciente pode convulsionar, o paciente tem insônia, sudorese, sua bastante, sabe? Tem taquicardia. Por quê? Porque o corpo está excitado para aquilo. O contrário, o paciente que é usuário de crack, cocaína, que é uma droga estimulante, quando ele para o uso, ocorre o contrário, uma depressão profunda. Né? Os neurotransmissores foram depletados ali, e aí ele se sente arrasado, né? Quer dormir por horas. Por quê? Porque excitou muito, né, o corpo, o cérebro. E aí vem um efeito que a gente chama de efeito de aterrissagem. E muitas vezes o paciente ele fica preso, o que a gente chama aí de reforço positivo e negativo. A princípio, ele fazia uso da substância para objetivar o prazer, que a gente chama de reforço positivo. Mas depois, o que faz com que ele continue usando a substância é o que a gente chama de reforço negativo. Ele nem quer mais sentir o barato da substância, ele não quer sentir o desconforto de ficar sem ela. E aí, ele continua aquele ciclo, porque não vê como sair dele. E aí é o momento que, muitas vezes, esse paciente tem que ser internado, porque ele não tem nem espaço mental para ele pensar em se tratar. E muitas vezes a família vai e tira ele ali da sociedade e ele vai passar ali alguns meses se tratando para entender, né, todo esse processo. E por que é tão difícil, né, tratar um dependente? É difícil porque existem associações mentais que são feitas durante o uso, durante o consumo. Então, muitas vezes, o paciente está bem, não tem sentido ansiedade para usar drogas, mas basta ele entrar em contato com uma pessoa que fez uso com ele, basta ele ir para um lugar que ele fez uso, ou estar em um lugar que ele fez uso e ouviu uma música. É o que a gente chama de memória eufórica. Né? Então, assim, são essas associações mentais que são feitas e aí, de repente, ele começa a sentir uma ânsia extrema para usar a substância. E muitas vezes o paciente não se contém. Por quê? Porque aquele sistema foi corrompido. E aí ele não consegue fazer aquele juízo de valor e parte para o uso da substância, age por impulso. Esse foi um estudo que a gente fez lá no Rio Grande do Norte, em um hospital psiquiátrico lá de referência. A gente pegou usuários de crack, entrevistamos esses usuários que estavam internados lá nesse hospital e o nosso objetivo era ver qual era o principal gatilho que fazia com que eles buscassem, né, o uso do crack. E aí, a gente viu que 63% dos entrevistados, eles informaram que que o principal gatilho era o uso de álcool.
E aí a gente foi ver o porquê isso, né? E aí a gente entende da seguinte forma: o indivíduo que ele é dependente de uma droga que não seja o álcool, qualquer uma outra droga, por mais comprometido com o tratamento que ele estiver, se ele usar álcool, ele vai desinibir o seu comportamento. Como eu disse, o álcool é uma substância depressora, né? Lentifica o pensamento, a fala, a coordenação. Mas o primeiro estágio do álcool é de desinibição. É tanto que uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, quando bebe, ela se solta, ela fala, ela ri, né? Ela interage melhor. Então, assim, nesse momento, o paciente que é dependente químico, ele começa já a pensar na substância. Entendeu? Porque desinibe, vai desinibir o comportamento dele. E aí ele já pode, ele que não vinha pensando nisso, mas aí ele já pode começar a pensar e aí pode agir por impulso. Então, esse é um fator de risco importante para o paciente que é dependente. Bem, o terceiro transtorno mais comum, relacionado ao suicídio, é o transtorno de personalidade borderline. A personalidade, ela é formada aos 18 anos. E a personalidade é um rótulo descritivo assim, de comportamentos e de sensações subjetivas que nós temos. Os transtornos de personalidade, eles ocorrem quando desvia-se desse padrão. E o paciente começa a apresentar sofrimento por se comportar e por ter essas sensações subjetivas que o deixam desconfortável ou mesmo prejudicam a sua socialização. É um padrão mal adaptativo, não consegue se adaptar bem à sociedade. Esse transtorno ele é conhecido, esse transtorno de personalidade borderline, como emocionalmente instável. Então, é uma pessoa que, assim, que ela é muito instável nas suas relações interpessoais e nas suas relações afetivas. Ora, essa é a melhor pessoa do mundo, ora, essa é a pior pessoa do mundo. Esses pacientes também, geralmente, eles agem por impulso. E é muito comum que eles se flagelem, né? Se mutilem. Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de medicamentos para fazer com que essa pessoa pare, né, de se machucar, porque pode, geralmente, pode levar, né, a um dano grave. E o tratamento dessas pessoas, em geral, é um suporte psicoterápico. E que aí, por vezes, nós lançamos mão também de medicações. O quarto e último transtorno, mas aí eu vou abordar aqui de forma mais rápida, são os transtornos ansiosos, que são muito comuns, né, no consultório. É a esquizofrenia, que também é uma doença crônica, que acomete 1% da nossa população. Ela é definida como uma alteração do pensamento, né, na forma de delírios. O delírio mais comum é o delírio paranoide, ou seja, o paciente ele rompe com a realidade e começa a acreditar que existem pessoas que estão o perseguindo, pessoas falam dele, forças o controlam. Muitas vezes o paciente apresenta alucinações auditivas, né? Vozes, escuta vozes, ou alucinações táteis, percebe que alguém mexe com ele enquanto ele dorme, ou mesmo alucinações visuais. Deflagrada essa doença, é uma doença crônica, o paciente tem que usar medicação pelo resto da vida. 20% conseguem funcionar normalmente, 80% não conseguem mais ser aquela pessoa que era. E aqui eu trouxe 2 diagnósticos diferenciais aqui, porque é comum isso no consultório. O paciente vem, às vezes, de um outro profissional e vem com um diagnóstico desse, porque apresentou um surto na vida. E, na verdade, não. Quando o paciente apresenta um surto psicótico, ele é classificado como portador de transtorno psicótico agudo transitório. Ele deve ser tratado por 1 ano e depois esse fármaco deve ser retirado e aí deve ser acompanhado. Se ele apresentar um outro surto, aí sim selou o diagnóstico, porque aí ele está em risco. Ele pode apresentar um outro surto desse, pode agredir alguém, pode ser agredido, né? Então, assim, não vale a pena. É melhor ficar medicado. E um outro diagnóstico, que às vezes também ocorre de forma errônea, é um transtorno psicótico induzido pelo uso de uma droga. Então, por vezes, o indivíduo usou uma substância, apresentou um surto psicótico,
e aí, por vezes, é taxado como esquizofrênico. Não tem nada de esquizofrênico. Ele apresentou um quadro psicótico que usou uma substância. E aí é tratado por um breve período, depois retirado o fármaco e aí segue sua vida normalmente. Em relação aos transtornos de ansiedade, os transtornos de ansiedade são muito comuns, né, no consultório, ainda mais pela vida que nós levamos, né? E eles apresentam em comum os sintomas de medo, preocupação excessiva e comportamentos evitativos. O paciente, em geral, evita algumas situações, evita alguns lugares, porque acha que aquilo poderá aumentar, né, essa ansiedade e piorar aquele mal-estar que ele já sente. A ansiedade, ela é importante para a gente. Ela tem uma função de evolução, porque ela aumenta o nosso desempenho. É importante que a gente tenha ansiedade para que se eleve o nosso desempenho. Entretanto, quando a ansiedade ela é desproporcional ao evento, chega a um ponto que nós chamamos de ponto disruptivo, ou ponto desintegrativo. Então, o desempenho ele começa a cair, porque o indivíduo já se sente mal com aquilo, né? Na verdade, é um sentimento que não é agradável, a ansiedade, né? Ou mesmo quando o evento já passou e o paciente ainda continua, o indivíduo continua ansioso. Então, a duração está sendo muito maior do que o evento, né? Do que era necessário aquela ansiedade, do que era necessário aquela ansiedade. Então, entre os transtornos ansiosos aqui, os mais comuns, o que a gente mais recebe até no consultório, é o transtorno da ansiedade generalizada e o transtorno do pânico. O transtorno da ansiedade generalizada, ele é um transtorno em que o indivíduo ele começa a se preocupar com vários temas, tem dificuldade em reduzir essa preocupação, e aí ele começa a apresentar uma tensão muscular, dores. É muito comum uma cefaleia que a gente chama, uma dor de cabeça que a gente chama cefaleia tensional por tensão, porque como a ansiedade, o que diferencia a ansiedade do medo é só o perigo real. Mas todo o sistema que é acionado, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, ele é ativado da mesma forma quando nós estamos com medo. E qual a diferença disso? É como se nós agora estivéssemos aqui e entrasse aí um leão aqui dentro. Então, todo mundo ia acionar esse sistema agora. Ou a gente ia lutar com esse leão, ou ia arrumar um jeito de fugir daqui. E a ansiedade, a gente fica antecipando os desfechos na mente, né? Muitas vezes os desfechos de forma ruim, e esse sistema ele começa a ser acionado. E aí a gente começa a adotar uma postura inconscientemente de hiperalerta. Então, a gente, costumeiramente, né, de forma inconsciente, a gente toma essa postura aqui. É como se fosse acontecer alguma coisa, eu estou em alerta. E aí começo a sentir muita dor aqui nessa região do trapézio, nas costas. Então, é muito comum o paciente já chegar assim, em virtude dessa tensão. Em geral, tem insônia, por quê? Porque leva essa preocupação para a cama. E aí, por mais cansado que esteja, os pensamentos não param ali, né, na sua cama. Se sente muito irritado e tem muita dificuldade de se concentrar e reclama muito de sua memória. Então, é muito comum também, às vezes, o paciente chega no consultório e fala, qual é a sua queixa? O paciente diz, não, porque minha memória anda muito ruim. Mas quando eu vou ver, está muito ruim ou muitos outros aspectos da vida dele, né? A memória era só uma coisinha lá. Certo? Então, assim, muito comum esse transtorno e, geralmente, a gente vai fazer com que esse paciente mude, né, o estilo de vida dele, vai ter um suporte lá psicológico. Por vezes, a gente lança a mão também da medicação por um período e retira, e ele restabelece a sua vida de forma normal. Em relação ao transtorno do pânico, é um transtorno também prevalente, acomete mais adultos jovens. E no transtorno do pânico, o que a gente observa é o seguinte, o paciente ele apresenta um ataque súbito de ansiedade, inesperado. Depois ele apresenta um novo ataque, e aí ele começa a se preocupar com o fato de ter mais algum ataque. Então ele começa a se preocupar com aquele mal-estar que ele não sabe quando vai ocorrer. E o caminho, geralmente, é o seguinte, o paciente passa por vários profissionais, dá entrada em hospitais, faz eletrocardiograma, passa pelo clínico, vai no endócrino, vai no neurologista e depois chega lá para a gente. E aí a gente vai dar o diagnóstico. Mas, por vezes, chega também no sentido contrário, chega direto na gente
e não fez nenhum exame. E aí, primeiro, a gente tem que descartar os problemas orgânicos, problema cardíaco, problema de tireoide, outros problemas, para depois pensar no transtorno do pânico. Um outro transtorno que geralmente encontra-se associado ao transtorno do pânico é a agorafobia. O paciente começa a se preocupar com os lugares que ele vai. Ele vai para um lugar muito aberto, tem poucas pessoas, e ele começa a achar que se ele passar mal num lugar como esse, ele não vai ter como ser socorrido. Então ele evita. Ou ele está em um lugar que tem muita gente, ele acha que vai ser difícil sair dali. Então ele evita também aquele outro lugar. Então começa a gerar um padrão evitativo. E isso vai diminuindo muito a qualidade de vida do paciente. E aí, 2/3 dos pacientes que não procuram ajuda, eles começam a apresentar um transtorno depressivo maior associado. Então, é por isso que é importante já procurar ajuda. Esse tratamento aqui, também, em relação ao tratamento, a gente encaminha para uma psicóloga e lança mão de medicamentos, porque quanto mais ataques o paciente tiver, aumenta ainda mais a frequência desses ataques e vai aumentando a intensidade desses ataques. Então, a gente tem que debelar isso, acabar com esses ataques para que o paciente fique bem. Ele vai usar o medicamento por 6 meses a 1 ano, e aí a gente retira a medicação e ele segue a vida dele normalmente. E, para fechar, gente, um transtorno que é muito comum, certo? Na atualidade, que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. É quando o trabalho adoece. Então, toda a energia da pessoa é condicionada para o trabalho. Ela não tem tempo para mais nada, né? Para a sua família, para o seu lazer, nada. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela pensa no trabalho. E aí é como se ela abrisse um quadro depressivo e ansioso junto, um quadro misto. Então, se sente fadigada, irritada, tensa, quer se isolar, entendeu? E basta a gente tirar essa pessoa do trabalho, que ela volta a funcionar normalmente. E aí existem algumas profissões que são mais comuns esse tipo de transtorno, que é a área da saúde e a área da educação. E também algumas empresas, né, que valorizam muito essa questão das metas. Então, é muito comum a gente estar com um paciente que a empresa cobra demais isso, né, daquela pessoa, e a pessoa começa a adoecer. Bem, gente, para fechar, eu trouxe uma imagem que é da mitologia grega, que é Cronos, ele que era o deus do tempo. E, segundo o mito dizia o seguinte, que Cronos, ele engolia os seus filhos porque ele achava que os seus filhos pudessem o destronar, pudessem tomar o poder dele. Então, ele engolia os próprios filhos. E aí a gente tira uma conclusão disso, que o tempo, ele tudo constrói, mas também tudo destrói. E eu trouxe essa pergunta, o que você tem feito do seu tempo? Para que a gente pense um pouco sobre isso, porque quando essas pessoas chegam doentes no consultório, geralmente a gente vai entender que essa pessoa, ela muitas vezes não estava tendo respeito a si, às vezes. Ela não respeitava os seus limites, não tinha horário para dormir, não tinha horário para se alimentar, né, porque assim, a demanda social é muito grande, né? A gente está numa competição aí muito acirrada, né? E aí, às vezes, falta isso, esse respeito a si, né? O que os estudos mostram é que as pessoas que apresentam um padrão regular, né, uma ritmicidade entre dormir e acordar, se alimentar nos horários, né, das refeições, não saltar a refeição, né, realizar uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, de uma forma preventiva, isso já ajuda, tanto para doenças físicas quanto doenças mentais, né? Então, é fundamental que a gente pense também sobre isso. Uma questão, estou lembrando aqui agora disso, também é essa questão que às vezes a gente não pensa sobre isso, mas essas dietas da moda, para você ter ideia, essas dietas radicais, por vezes, elas podem fazer com que a pessoa, porque ela muda de uma forma tão abrupta a sua alimentação, que ela passe a não dormir bem, entendeu? Muda seu humor, entendeu? Até isso pode gerar um problema. Então, vamos pensar sobre isso, certo? Até de maneira preventiva. Bem, então era isso aí que eu tinha para trazer aqui para vocês.
Espero que vocês tenham gostado. E aí fica aberto agora o espaço para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Obrigado.